Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Telecurso Tech. O nosso tema de hoje será administração contemporânea, ou seja, administração relativa aos dias atuais. Você deve ter notado que quando a gente visita uma empresa, quando você vai a um comércio, quando você visita um supermercado, o que nós vemos nesse comércio, nessa empresa, é apenas a ponta de um iceberg. Ou seja, nós não nos damos conta de tudo que está por detrás, para que as coisas ocorram daquela forma como nós encontramos. Por detrás, se nós imaginarmos a figura de um iceberg, a ponta que nós vemos acima do nível da água, ela é bem menor do que a grande parte, a grande massa de gelo que está abaixo do nível da água. E é mais ou menos isso que ocorre dentro de uma empresa. Por detrás daquilo que nós vemos, existe uma série de acontecimentos. Existem equipes preocupadas com gestão da qualidade, existem equipes de apoio que trabalham com toda a logística para que as coisas estejam em ordem, estejam limpas, estejam organizadas e adequadas para que o cliente encontre a hora que ele for visitar o estabelecimento. Existem fornecedores que muitas vezes se tornam parceiros, parceiros da instituição. Existe um sistema de produção, muitas pessoas envolvidas na produção, pessoas preocupadas com o gerenciamento de custos, o que permite uma maior competitividade da empresa em termos de qualidade e em termos também de custos. Existem pessoas preocupadas com as compras, ou seja, que não deixe faltar o produto na mercadoria, ou no caso de uma indústria, num processo de transformação, que não deixe faltar matéria-prima para que não pare esse processo. Existem pessoas preocupadas com o gerenciamento de outras pessoas que fazem parte da equipe. Enfim, o que nós vemos quando visitamos um estabelecimento é apenas a pontinha de um iceberg, existe todo um trabalho por detrás disso e nós, muitas vezes, não paramos para pensar, não nos damos conta que existe. Isso ocorre através de 4 funções básicas da administração, funções estas que nós devemos dizer que devem estar na ponta da língua, eu costumo dizer até na ponta do cérebro de qualquer administrador. Essas funções são planejamento, organização, direção e controle. Basicamente, então, o que é planejar? O que é planejamento? É definir metas, definir onde se quer chegar e definir também quais são os meios, como se faz para chegar, para atingir essas metas. Além do planejamento, nós temos a organização. Quem organiza, organiza recursos, organizamos pessoas, organizamos máquinas, organizamos materiais. Essa é a função, portanto, da organização. A função de direção. Quem dirige é o acompanhamento no dia a dia. Enquanto se executa as atividades, executa-se a função de direção. Acompanha-se aquilo que está sendo feito durante o processo, durante as atividades, para garantir que essas atividades estejam de acordo com aquilo que foi planejado. E temos também a outra função, que é a função de controle, que é basicamente comparar aquilo que foi feito para ver se aquilo que foi feito está de acordo, está de fato de acordo com aquilo que foi planejado. Basicamente são essas as funções da administração. Porém, essas funções não são executadas de forma isolada. Não há um momento em que quem administra uma empresa esteja somente planejando, esteja somente dirigindo ou somente controlando, não. Essas funções elas ocorrem de uma forma muito dinâmica, de maneira que não dá para separar esses momentos. Todas elas ocorrem simultaneamente durante a execução das atividades. A todo momento se planeja, se organiza, se dirige e se controla. Essas funções ocorrem de forma simultânea. Um outro fator importante que nós precisamos ter em mente é que a empresa ela não é um elemento isolado dentro do sistema. A empresa ela recebe influência de seus clientes e também influencia esses clientes. Influencia e recebe influência de seus fornecedores, influencia e recebe influência dos concorrentes, dos seus sócios, do governo, da política econômica, dos seus funcionários, dos bancos, dos sindicatos. Ou seja, essa é a visão sistêmica da empresa. Nessa visão sistêmica, portanto, temos que ter essa consciência, que a empresa ou qualquer organização não é um elemento isolado. Ele influencia o meio e é influenciado por esse meio. Ok? Continuando o nosso raciocínio, todo empreendedor, ou seja, o empreendedor é aquele que dispõe de algum recurso para a abertura ou para a instituição de algum empreendimento, portanto, pode ser o proprietário de uma empresa, um empreendedor. E temos também a figura do intraempreendedor,
O intraempreendedor é aquele que empreende dentro de um outro empreendimento. Pode ser um gerente, pode ser um diretor, mas enfim, o empreendedor e o intraempreendedor, dentro de qualquer instituição, deve ter algum tipo específico de atitude, né? Deve ter aquilo que nós chamamos de atitude empreendedora. E o que é exatamente ter uma atitude empreendedora? É ter uma postura proativa. Nós vamos retomar isso oportunamente, sobre o que é a postura proativa, mas essa postura proativa significa observar o ambiente externo, ver exatamente o que está sendo mudado nesse ambiente externo. Porque, evidentemente, que aquilo que for mudado no ambiente externo vai refletir nas mudanças internas da organização. Deve procurar sempre inovar para melhorar a eficiência e eficácia dos processos de produção, do processo de gerenciamento, do processo de atendimento aos seus clientes. Enfim, a postura proativa exige que haja constante inovação no sentido de melhorar. O empreendedor deve ainda, dentro dessa postura, antecipar-se às mudanças. Uma vez que ele está atento às mudanças externas, ele já antevê aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser melhorado e antecipa-se, promovendo essas mudanças internas. E estar aberto às novidades. Não dá para dizer que não se muda nada, né? O administrador hoje, ele precisa estar aberto a mudanças e precisa mudar muito rapidamente, tem que ter essa flexibilidade. Dentro dessa postura proativa, o empreendedor deve ter ainda espírito de equipe, saber trabalhar em equipe é algo fundamental, é algo muito importante. Ter conhecimento técnico, e quando esse conhecimento técnico não existe, ele deve buscar, deve ir ao encontro desse conhecimento. Isso é fundamental, porque o conhecimento técnico muitas vezes não sempre vai fazer muita diferença no mercado competitivo. O empreendedor deve ter flexibilidade, né? Tem que ter um jogo de cintura, tem que ser flexível, não pode dizer que não muda, é sempre possível e necessário mudar. E, acima de tudo, ser ético, né? Ter respeito com as pessoas, respeito com o meio ambiente, né? Ser ético, enfim, a ética envolve valores pessoais, valores que orientam a conduta do indivíduo frente à sociedade. Enfim, é isso para a aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.